Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando mais um Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E também, como sempre, o meu amigo Lucas Abreu do outro lado. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Feliz igual pinto no lixo hoje, né, amigo? E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Hoje é meu dia, né? Hoje é meu dia. Pior que não, né? Feliz não, tá triste não tem como ficar feliz com essa seleção de filmes também, né? Hoje a gente volta com um dos nossos quadros favoritos aqui do podcast, o de Terno e Pantufas. Essa semana a gente resolveu falar do Clint Eastwood, o renomadíssimo diretor americano que se transformou de sinônimo de faroeste para sinônimo de cinema. Clint completou 95 anos em 2025 e seu corpo de trabalho é tão vasto que não cabe num episódio só. Então resolvemos fazer um recorte de 3 filmes essenciais do diretor nas últimas 3 décadas. Mas o que faz de Clint Eastwood um diretor tão especial? Existem certos traços que estão presentes em todos os seus filmes, não importando o gênero, e como o diretor se transformou de um ator marcado por um gênero em uma unanimidade na indústria e na crítica. Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte esse episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é o sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. E você tá aí ouvindo, tá no meio do episódio e percebeu que você tem uma coisa a acrescentar, que você quer comentar com a gente ou discordar da gente. Se você estiver no Spotify é fácil, é só deixar seu comentário aí. É muito importante pra gente, gera engajamento, gera outros comentários, gera mais público, gera mais repercussão. Vocês conhecem a cadeia de redes sociais e o streaming hoje é rede social também, né? Mas chegou a hora, bora falar sobre Clint Eastwood, anos 90 e 2000, no De Terno e Pantufas. De Terno e Pantufas. Rapaz, o coitado do editor, quando ele for procurar as vinhetas, ele vai ter que ir lá atrás pra ver se ele acha onde tá a vinheta do De Terno e Pantufas, porque faz tanto tempo que a gente não faz um, né, gente? Sim. Bom, hoje a gente resolveu falar sobre o Clint Eastwood. A última vez, acho que o Clint Eastwood era menino ainda. Hoje a gente resolveu falar sobre o Clint Eastwood. Como a gente falou na introdução, é absolutamente impossível dentro da margem de tempo que a gente tem aqui, de 1 hora e meia, falar sobre a carreira toda do Clint Eastwood. Ele tá com 95 anos, ele tá na indústria desde que ele tinha, 20. Tem um corpo de trabalho enorme como ator, tem um corpo de trabalho gigantesco como diretor. Seria uma tarefa muito ingrata tentar falar de todos esses filmes, então a gente resolveu fazer um recorte específico. Antes da gente entrar nos filmes, eu queria falar um pouquinho sobre isso, pra não passar a ideia de que a gente tá esgotando o assunto, a gente não tá. Inclusive, dependendo do que vocês acharem do episódio, da repercussão que vocês derem pra gente aqui, a gente tá mais do que aberto a falar sobre outras épocas dele. A época contemporânea dele é tão especial quanto essa que a gente escolheu. Os das antigas também, assim, é um diretor muito impressionante, muito legal de comentar, assim, né? A gente resolveu falar sobre 3 filmes que representam, do nosso ponto de vista editorial, uma consolidação do Clint Eastwood como um diretor renomado. É óbvio que ele já era uma grande figura da indústria, mas ele era um diretor até os anos 90, um diretor que tinha mais apelo, mais sucesso com o público e a crítica europeia do que ele tinha nos Estados Unidos, mesmo sendo americano. E a partir dos anos 90, na verdade, a partir do primeiro dos 3 filmes aqui, cronologicamente, é que ele passa a se consolidar no mundo inteiro, nos Estados Unidos. Isso fortalece no mundo inteiro, né, pela repercussão que o Oscar tem. Ele passa a se consolidar como um diretor tão bom e tão talentoso e tão renomado como ele era enquanto ator, né, como ele era conhecido enquanto ator. Não que a carreira dele como ator tenha sido sempre lá em cima, ele passou por altos e baixos, ele passou por um período de ser considerado como o cara de um gênero só, o cara que só faz filme de um jeito, ele teve que ir pra Itália pra conseguir se bancar enquanto
ator ainda novo, né? Ainda no que a gente chamaria de auge. Então a carreira dele sempre foi e voltou nesse aspecto. E hoje tá com 95 anos, saiu o filme dele ano passado, vai sair outro filme dele ano que vem. Tá mais nativa do que nunca, coisa quase inacreditável assim. E a gente resolveu fazer esse recorte. Temos 2 filmes que saíram nos anos 90, um filme que saiu no comecinho dos anos 2000. E toda vez que a gente faz recorte aqui no De Terno, a gente faz tentando abarcar o máximo que a gente conseguir da assinatura do diretor. O que isso significa? Uma porção de coisas. A gente tenta pegar gêneros distintos, a gente tenta pegar coisas que representam mais a imagem que a gente tem dele enquanto diretor, a habilidade dele de fazer coisas diferentes, e a gente tenta pegar um paralelo, alguma coisa que perpasse pelos 3 filmes que a gente vai abordar, e eu acho que a gente vai conseguir fazer isso aqui com as 3 escolhas que a gente fez. Bom, antes de entrar nos filmes em específico, é claro, eu vou perguntar para os meus amigos, como sempre, o que a gente pode tirar do Clint Eastwood com base nesses 3 filmes, para falar pro espectador que está curioso, que viu pouca coisa dele, como que a gente caracterizaria o Clint Eastwood enquanto diretor. O que é que os filmes dele têm que, de alguma forma, perpassam toda a filmografia dele, ou no mínimo esses 3 filmes que a gente tá debatendo. E aí, Gusta? Falar de Clint Eastwood aqui é difícil porque é um currículo gigantesco, assim, é muito filme, é muita história, né? O cara começou a carreira dele como ator, ele era considerado feio pra interpretar os papéis dele, pra você ter noção. O homem é bonito até hoje, velho já, e ele no começo da carreira dele era considerado feio pra interpretar os papéis. É que na verdade ele não era nem muito bonito pra fazer o papel de galã e nem feio o suficiente pra fazer o vilão ou, enfim, lá um papel inferior, né? Aí ele ficava sempre ali na figuração e tal, aquela coisa mais... Por isso, né? Ele tem um complexo assim que ele falou, não, você quer saber? Eu não vou ficar no meio termo. Eu vou ser gigantesco, vou ser grandioso. Mas então Clint Eastwood é o primeiro galã feio ou ele não entra nessa categoria? As pessoas olhavam pra ele errado, né? Porque o Clint Eastwood... porque não tem como, né? Não tem... Você colocar sem querer falar que ele é do mesmo grupo do Adam Driver, não tem. Do Adam Driver não dá, né? Exatamente. De um Chalamet não é possível. Mas enfim... não, você comparar Clint Eastwood com o Chalamet não dá. Não é possível. Você comparou o Clint Eastwood com o Chalamet, né? Assim, Mas enfim, não, é porque ele falou de galã feio. Nossa, isso é extremos, né? Já começamos a discussão errada, que a gente inclusive não tá falando da carreira de ator aqui do Clint Eastwood. Mas é engraçado que eu não sou o cara do western, né? Primeiramente, eu não sou a pessoa da ação. E aí já começa aí. E aí, em segundo lugar, eu não sou muita pessoa do western, então eu fico muito deficiente, assim, nessa parte de falar de uma forma um pouco mais expressiva da história do western e da história do próprio Clint Eastwood mesmo, mas eu acho que eu fui pegando um pouco de amor, assim, pelas coisas dele, pelos contemporâneos mesmo. Eu acho que o Mystic River foi o primeiro filme que eu assisti dele e que já me deixou, assim... Não dava pra passar por esse episódio sem dar essa menção honrosa sobre Meninos e Lobos, nossa, né? Eu acho sim. que é um dos filmes preferidos, assim, de muita gente que gosta do Clint Eastwood. É por isso que eu já vou deixar a menção honrosa. Bom, eu acho né? que ele tem... Não dava pra passar por essa lista sem ele, a gente não pôs ele na lista. Não, mas pra falar... É porque ele tem tanto filme que ele tem muitas menções honrosas. E eu sei que é o preferido de muita gente, né? Então eu acho que é bom deixar claro aqui que a gente também ama esse filme. E vale lembrar que a gente já falou dele alguns episódios atrás. A gente vai descobrir qual e aí na edição a gente conta pra vocês aí. Exatamente. Não, é um filme incrível. Eu acho que ele tem um dos melhores desfechos, assim, da história, assim. É muito bom esse filme. É muito bem... Eu acho que, assim, começando com o disclaimer já de Mystic River, que foi o primeiro filme que me pegou muito do Clint Eastwood, eu acho que ele é um diretor que trabalha muito bem, não com conflito. Eu acho que ele trabalha com dilemas. O Clint Eastwood, ele é um diretor que trabalha com paradoxos da mente humana. Os filmes dele não é, é preciso sair de onde estou e ir para o outro campo longe daqui. Não é assim. É tipo, eu tô entre a vida e a morte, eu tô entre o que eu era do passado e o que eu posso ser do futuro. Será que eu vou abandonar minha versão do passado para ser a do futuro? Será que eu vou deixar no próprio Jurado, né? A gente falou bastante de Jurado no número 2, a gente falou muito sobre isso, sobre esses dilemas morais que ele não abandonou na filmografia dele até agora, até no último filme que ele fez. Ele trata muito sobre questões morais e sobre dilemas muito pessoais, né, das personagens dele, e isso me marcou muito. Desde quando eu assisti Mystic River, eu falei, cara,
não tem nada a ver, assim, todos os preconceitos que eu tinha de filme de macho man, de filme de ação e tudo mais, foram por água abaixo, porque ele trabalha muito bem essas questões morais nos filmes dele. E aí, como a gente vai revisitar aqui um por um, eu acho que depois a gente pode entrar mais em detalhes, mas eu acho muito engraçado que o Clint Eastwood, ele tem esse arco de desconstruir o machão, né, que foi construído em torno da própria imagem dele, que ele fala, cara, eu também sei fazer coisas sensíveis, eu também sei dirigir temas delicados, e eu acho que é isso que ele faz aqui nesses 3 filmes que a gente trouxe. Ele consegue trazer explorar esses dilemas, explorar essas questões um pouco mais sensíveis de uma forma, com uma visão muito dele, uma visão muito, muito masculina mesmo. Ele tem um jeito até meio flat, às vezes, de mostrar as coisas. Ele não traz tantas camadas, mas ele traz o tema de uma forma mais crua, o tema de uma forma mais visível, de uma forma mais tátil, de uma forma mais possível de ser apreendida. Então, assim, vocês querem a versão masculina dos fatos? Vocês querem que eu traga uma visão do que é a mente do Clint Eastwood, do que é a mente desse homem, né, que viveu todos esses momentos da vida e também tem as suas questões para apresentar? Eu vou mostrar todas elas, eu vou mostrar que eu sei trabalhar elas, e eu vou trabalhar de uma forma mais simples, vou trabalhar de uma forma mais... Por isso que eu acho que todos os filmes dele têm essa pegada mais macho man mesmo, porque é essa forma mais... a visão do homem sobre temas sensíveis, sobre temas mais delicados, e acaba sendo, de certa forma, mais simples mesmo. Ele é até bem verborrágico na forma de fazer cinema, ele mostra tudo, ele não tem medo de fazer muitas concessões pra exposição, né? Ele mostra tudo que ele quer falar, ele não fica escondendo muito. Então eu acho que isso tá muito presente no cinema do Clint Eastwood, desse que eu cobri, desse que a gente tá cobrindo aqui, e eu tô gostando muito de acompanhar. Eu não sei se eu vou muito fundo assim nos western dele, não, porque quando os filmes aqui no Unforgiven, né, nos Imperdoáveis, eu acho que o que mais me incomoda é o western. Tudo que é fora de western, tudo que ele tenta desconstruir do western, tudo que é fora do Bang Bang, tudo que é causado pelo Bang Bang, mas ele desconstrói, eu gosto, por exemplo. Então, eu acho que eu ainda não gosto tanto de western assim, sabe? Então, eu vou com calma com Clint Eastwood. Eu acho que essa lista de filmes é uma boa lista de filmes pra quem tem uma impressão parecida com a minha, do Clint Eastwood e do cinema de western, porque eu acho que aos poucos dá pra ir, sabe? Aos poucos dá pra ir entrando e perceber a sensibilidade. Lucas, quer acrescentar? Cara, o Clint, eu comecei a me interessar, assim, pela filmografia dele de uns anos pra cá. Quando a gente começou esse podcast aqui, eu sempre falava que o Scorsese era meu diretor favorito e tal. Hoje, eu ainda fico em dúvida, assim, se é o Clint ou o Scorsese, cara. Porque de quando eu comecei a acompanhar... Mas, assim, estão ali no top 5, eles sempre vão estar. Mas de quando eu comecei a acompanhar a filmografia do Clint, cara, eu via muito essa coisa da crítica, dessa unanimidade da crítica, né, sobre os filmes dele. Aí eu parei pra ler alguns textos e tudo, falei, cara, por que idolatram tanto esse cara assim, né? Deixa eu ver o que eu já assisti dele. Eu já tinha assistido Mystic River, sem nem saber que era dele, e já tinha visto 2 vezes o filme, adorado e tal, e fui ver uma terceira. Já tinha assistido o Sniper Americano, e até então, quando eu comecei a me interessar mais pelos filmes dele, eu tinha visto, acredito que só esses 2, né? Alguns outros, assim, igual Menina de Ouro, eu sabia que era, nunca tinha visto até então. Isso que eu tô falando é coisa de uns 3 anos atrás. E Menina de Ouro, assim, tinha na minha cabeça que era um filme que tinha feito muito sucesso, sido muito elogiado, mas nunca tinha parado pra assistir também. E aí fui atrás, né, da filmografia desse cara. Cara, e quanto mais eu assistia filmes dele, mais eu queria ver, não, quero ver outro. É impressionante, assim, como ele tem um domínio, assim, de tudo que ele quer mostrar em tela. Porque... primeiro que a figura do Clint por si só já é uma figura muito curiosa, quando você para pra olhar a carreira dele e ler sobre ele, porque é esse cara que veio do faroeste ali do Sérgio Leone, o galã da sua época, foi ali ficou famoso, ficou mais conhecido ainda nos Estados Unidos ali com o Dirty Harry, né, que é um filme de ação, e aí de repente ele é um dos diretores mais conceituados e elogiados, assim, do cinema, assim, no mundo. E aí você vai ver os filmes dele, não tem nada disso, não tem nada a ver com o que ele fez antes, né, ele vai ter aí uns 3, inclusive não tem muito western dele pra ver não, viu, Gusto, que ele dirigiu, assim. De todos, eu acho que ele vai ter uns 3 aí no máximo. E ele vai muito, quando a gente pega pra ver a lista de filmes dele, que ele dirigiu, é tudo muito diferente do que ele atuou, né, do que ele construiu como ator. O Clint, ele tá sempre... Vocês mencionaram sobre como ele trabalha bem os dilemas, assim, né, e cara, pra mim isso resume ele completamente, assim. Ele
é um cara que ele entende, parece que, os dilemas humanos, não que ele entende, mas ele sempre traz a discussão de vários dilemas, coisas muito humanas mesmo, assim. Ele sabe trabalhar um drama como ninguém, ele sabe trazer uma humanidade para seus personagens. Engraçado, você sempre sai de um filme dele pensando assim, qual era a coisa certa a se fazer aqui? Exato, né? De todos. Assim. Então ele sabe, ele tem um tato, assim, pra trabalhar essas narrativas que vão envolver esses dilemas e essas narrativas com assuntos mais complexos que deixam a gente pensando. E então, assim, ele navega muito mais pelo o drama clássico, né? Ele é conhecido como um classicista, assim, do cinema. E até o Gustavo falou que ele tem uma filmografia mais flat e tal, que ele não inova tanto, assim, na estética dos filmes dele, e sim nos assuntos que ele quer abordar, né? E, assim, eu vejo que o Clint, na verdade, ele tem um domínio muito grande, assim, do que ele quer fazer. Ele é aquele tipo de diretor que ele fala, ó, beleza, esse aqui vai ser o tom do meu filme, esse aqui vai ser o ritmo do meu filme. Os meus filmes, eles não vão ter inovações estéticas, eu não quero brincar muito com a câmera aqui. Eu já sei o que eu quero fazer com a câmera, eu sei onde ela tem que estar, mas se você parar pra olhar, cara, como é que eu vou comparar? Tipo, sei lá, vamos pegar um Substância, né? Vamos do 8 ao 80. A gente pega um Substância. A Coralie Fargue, ela brinca com a estética do filme, né? Ela faz referências, uma hora ela tem uma cena mais trash, outra hora ela tem um cenário mais colorido e ela traz um zoom out e tal. E ela vai brincando ali com a câmera e você tem várias coisas diferentes ali, você tem várias estéticas diferentes aparecendo ali na fotografia do filme. O Clint, ele não vai ter isso, né? Ele é o cara que ele sabe como trabalhar aquele cinema clássico, assim, mas pra mim ele sabe fazer isso como ninguém. Porque ele é o cara que eu sinto muita verdade, assim, nos filmes dele. Você sente que ele quer... Você sai do filme dele sentindo o que ele queria te passar. Exatamente, assim. Pelo menos com uma dúvida, com uma pulga atrás da orelha, com alguma coisinha, assim, ele vai te impactar de alguma forma. E ele consegue fazer isso sem fazer nenhuma mirabolância técnica. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre tem o controle muito grande, assim, dos cenários, de tudo. Acho que a gente vai falar mais a fundo aqui dos filmes, né? Mas em todos os filmes dele, a gente tem vários planos, assim, que se você der um pause ali, é um plano simples, assim, mas que ele tá te mostrando várias coisas, vários personagens, o que vai acontecer, um personagem que tá num plano mais ao fundo, um que tá sendo mais iluminado, e aquilo ali vai conversar completamente com o tom da cena, com a discussão que eles estão tendo. Em Pontos de Madison tem muito isso. Então, assim, eu acho que ele tem um controle, assim, da técnica cinematográfica que ele usa, da linguagem cinematográfica que ele usa, muito grande. E, cara, o que define ele perfeitamente pra mim é essa questão dos dilemas. Como ele trabalha esses dilemas humanos e como ele tem um tato perfeito pra fazer isso. A mise-en-scène dele é muito legal. A única coisa que marca ele é o tal do contra-plongé, como ele gosta, né? Uhum. Cara, de baixo pra cima todo filme dele tem. E alguém saindo da sombra também. Alguém parcialmente coberto, que anda um pouquinho, sabe? Mas ele não gosta, não sei se vocês repararam, ele não gosta de plano detalhe. A gente sempre vê muito bem nos filmes dele. É tudo médio ou abertão. Ele meio acompanhar uma história de fora, né? Assim, não é muito de conectar. Até no Pontos de Madison, que é um filme que é um romance, né? É um drama mais que um romance. Ele tem pouco plano detalhe, ele tem pouco dessa intimidade, desse envolvimento. É mais assim, ó, vamos acompanhar essa história aqui, tá? Por isso clássico, né? Um clássico não é um clássico, é clássico de estilo mesmo, né? Ele trabalha muito com iluminação, né? Se a gente olhar Pontos de Madison, até o próprio Menino de Ouro, a gente consegue ver muito essa coisa da luz e da sombra que ele vai fazendo. E que casa com a temática, né? Inclusive eu não vou me estender muito aqui não, porque a gente tem muito filme pra falar, mas é o que vou reiterar o que vocês falaram. O jeito de ele trabalhar com iluminação, o jeito como ele trabalha a fotografia dos filmes dele, ele é justamente pra falar sobre essa área cinzenta, sobre essa moral dúbia, sobre como a verdade, ela nem sempre existe, a verdade absoluta, a moral absoluta, o que é certo e o que é errado, nem sempre existe, ou mesmo que exista, nem sempre é tão claro. É bom lembrar que o Clint é um conservador, o Clint é um cara ligado ao Partido Republicano, não é muito fã do Trump não, mas assim, ele é ligado ao Partido Republicano, ele é um diretor conservador, ele é uma pessoa conservadora, e eu acho que isso passa nos filmes dele, mas não de forma pejorativa, passa na ideia, existe eu não sei se é um cinismo, porque cinismo tem uma implicação muito negativa, vou chamar aí de cinismo esperançoso, pode até ser um paradoxo, na relação dele com a humanidade e com as merdas que acontecem, sabe? Eu acho que no fim das contas fica uma coisa assim, cara, a humanidade é muito marcada pela violência e pelas
as consequências das próprias decisões, e o que a gente pode fazer é lidar com as consequências dessas próprias decisões do melhor modo que a gente pode, mas não dá muito pra saber aonde tá a moral das coisas, porque a moral é variada, sabe? A gente só é muito ligado a esses ciclos de violência e de decepção, e a gente tem que fazer o possível pra se livrar deles, ou pra viver uma vida justa apesar dessa dubiedade moral. Eu acho que todo filme dele tem essa mensagem, mesmo no romance, como no western, como nos dramas mais tradicionais. Total, e assim, eu falei que o Clint é um diretor que desperta muita curiosidade por conta dessa desconstrução dele, né, da carreira, do que ele era como ator até o que ele vira como diretor. Pelo menos comigo, muito por conta disso, né, porque você vai ler sobre ele e você vai ver a carreira dele, ele é esse cara conservador, ele já foi até prefeito ou governador de uma cidadezinha que ele foi criado, uma cortelinha assim, ó, tem 30 mil pessoas lá. E aí você pega esse cara conservador e você vai ver a filmografia dele, ele fala muito bem, discute muito bem temas que são muito ligados ao progressismo, assim. E você fala, cara, como que um cara que não é progressista, ele consegue trabalhar tão bem esses temas e consegue trazer essa abordagem, assim, né? Então o Clint é essa figura que consegue trabalhar muito bem essas figuras humanas, esses dilemas e, enfim, é isso. Os Imperdoáveis, nosso primeiro filme de hoje, é um filme marcante na carreira do Clint Eastwood enquanto diretor, por uma série de motivos. É claro que a gente vai abordar isso aqui na nossa discussão hoje, mas em 92 o Clint Eastwood dirige um western que ele estrela, ele é o protagonista, e aqui temos um Clint Eastwood já velho, né, representando um antigo cowboy também já aposentado, digamos assim, né, um cara que era famoso negativamente pelos seus terríveis feitos, mas que encontrou o amor de uma boa mulher e sossegou. A mulher fez ele parar de beber, ele criou uma família, ele foi se transformar num fazendeiro, viver em paz e largou dessa vida. Ele joga a culpa da maldade, da crueldade dele toda na bebida, então ele não bebe mais, ele leva uma vida pacata cuidando dos seus filhos bem pequenos, né? Eu acho que o menino dele tem no máximo uns 10 anos e a menina deve ter uns 6, 7. Até que um belo dia aparece um cara jovem, um cowboy metido assassino, na casa dele e fala que estão rolando boatos de uma recompensa de $1.000 pra quem assassinar 2 cowboys acusados de cortar uma prostituta numa cidadezinha longe dali. E primeiro ele não quer mexer com isso porque ele abandonou essa vida, mas ele tá ferrado, sem grana, e a esposa já faleceu e ele tem que cuidar dos filhos e as coisas começam a dar errado com o gado dele, e ele fala, não, eu vou lá, mato esses caras, pego o dinheiro, volto pra cá, cuido dos meus filhos, vai ser tranquilo. Só que ele tá com problemas, ele tá muito fora de forma, ele mal consegue subir no cavalo, ele tá chafurdando na lama bem no começo do filme, várias vezes assim. E aí ele vai tentar chamar o amigo dele, Morgan Freeman, pra ir atrás desse moleque e irem os 3 juntos dividir essa recompensa, matando esses 2 cowboys que fizeram essa coisa horrível, muito cruel, com essa prostituta. Bom, é basicamente esse o resumo de Os Imperdoáveis. A gente, quando foi montar essa lista aqui, a gente foi falar, vamos fazer o recorte de tempo, vamos fazer o recorte dos gêneros específicos e tal, e meio que sem querer, sem saber, dos 3 filmes, a gente escolheu 2 vencedores de melhor filme no Oscar, né? Sendo esse aqui um deles, ganhador de melhor filme e de melhor diretor. E por que eu falei que é um ponto de virada? Porque é um western que consolida o Clint Eastwood como um diretor bem-sucedido nos Estados Unidos, principalmente. Deixou de ser um cara, beleza, faz muito sucesso na Europa, o filme independente, sei lá o que, né? Não é o caso, mas é com essa visão de diretor que só faz sucesso na Europa, o cara não se consolidou aqui, não tem sucesso de bilheteria como diretor, nem nada. Veio lá do faroeste, o canastrão e não sei o que. E aqui ele se consolida totalmente com a reinvenção do faroeste moderno. Gusta, fala um pouquinho sobre Os Imperdoáveis. Eu achava que faroeste moderno era tipo, sei lá, Ataque dos Cães, Brokeback Mountain. Amigo, você assiste esse filme, você olha pra Jane Campion e fala assim, cara, ela puxou muito daqui. É isso. Mas muito. E eu comecei a assistir, eu falei assim, gente, não é possível que os meninos me colocaram pra assistir Bang Bang, eu vou matar eles. Aí, de repente, eu comecei a investir na história e não tem nada a ver com o que eu imaginava. Próximo diretor aqui é Sérgio Leone, tá?
Nossa, juro. Mas John assim, Ford e eu Sérgio Leone pra você. Eu, pra usar uma metáfora, eu caí do cavalo. Porque assim, é justamente, eu falo assim, nossa, eu sou muito mais moderninho, eu prefiro muito mais Ataque dos Cães, é uma coisa assim que é super a minha vibe, né, meu? Gente, isso aqui é total, é o conto, é óbvio que o western e essa desconstrução do western, ela vem pra mostrar o que é a fundação, a real fundação dos Estados Unidos, por isso que eu acho que, concordo com vocês aí, o Lucas falou, né, dessa parte mais progressista, de mostrar um pouco mais da estrutura dos Estados Unidos, para além do básico, assim, né, para além de só ser um cara conservador, ele consegue ver as nuances, ele consegue ver o preto no branco, e eu acho que aqui, nesse filme, ele mostra muito isso, ele mostra essa fundação dos Estados Unidos como uma sociedade que é fundada mesmo na imigração, no trabalho escravo, né, no açoitamento Fundada na dos mentira, escravos. né, amigo? O que esse filme quer Fundada dizer na é que, mentira. assim, a história dos Estados Unidos é fundada na mentira. Tudo ali é mentira. Os grandes cowboys estavam mentindo. A história deles foi inventada por eles. Foi Inventada por um aumentada por escritor eles. que não sabia nem atirar e que não fazia parte de nada e que só admirava aquelas pessoas porque pra ele era fácil fazer aquilo e moldar a história pra um lado e pro outro e vencer porque tava do lado do mais forte, né? É o famoso, a história está do lado do mais forte. É assim, são tantas metáforazinhas assim que esse filme vai construindo com relação aos Estados Unidos, à construção da nação, que acaba às vezes saltando mais essas metáforas do que a própria história, que também já é muito boa, né? A história do filme já é muito legal, porque cada personagem, isso é uma coisa que eu vou falar de todos os filmes aqui pra frente, mas cada personagem é muito bem desenhado pelo Clint Eastwood. O Clint Eastwood, ele sabe muito bem o que fazer com os personagens dele, o que mostrar em tela com os personagens dele e o que falar, quais são os diálogos que precisam ser colocados em tela, né? Então, todos os diálogos desde o começo do filme até o letreiro, né? Porque essa sinopse que o Luiz fez de que a esposa que a esposa morreu de uma doença e tudo mais, e ele largou com os filhos, tudo isso já tá, tipo assim, numa nota no começo do filme, e aí o filme começa, você já tem o contexto, a ambientação, e a partir daí, todos os diálogos são importantes e constroem um personagem. Eu tenho a impressão de que ele não joga fora as cenas, ele não tem aquela coisa assim de segurar muito a cena. As cenas, elas são importantes, toda cena é importante, tudo que tá em tela é importante, acho que o Lucas falou isso sobre os filmes, né? Então, tudo que tá ali é sobre cada um dos personagens, mas é também sobre a construção dessa América falida, porque todos os personagens são falidos, todos os personagens estão quebrados. Os personagens que querem fazer o bem, eles perecem, né? O personagem as prostitutas que estão ali fazendo o serviço delas, que só estão fazendo o lado delas, elas são esfaqueadas, elas perdem a beleza delas, que é o que vem, que é o produto delas. O cara que contrata o assassino, ele nunca matou a mão, ele nunca sujou as mãos. E isso é o quê? This is America. Então, assim, é muito sobre você assimilar aquela história, entender as metáforas e saber que o cara tá só fazendo o básico, sabe? É assim, o Clint Eastwood, ele consegue transportar tudo que a gente já sabe politicamente, né, da construção de uma nação, para um filme, para uma história simples, para uma história básica, para um beabazinho, assim, sabe? Para um público que vai assimilar aquela história e que vai gostar de qualquer jeito, sabe? Não tem como assistir o filme e falar assim, ai, nossa, que história mal contada, que história ruim. Não tem como falar isso. Eu acho que é isso, é você conseguir chegar no final do filme e perceber que para além do bang bang e para além do tiro, que tem também, porque tem gente que gosta. Ele foi criado nessa indústria, né? Tem, e assim, e é bom, é bem feito, é bem filmado, a ambientação de faroeste do Clint Eastwood, assim, é de invejar, é toda cena que passa uma carruagem, você fala, gente, mas que carruagem bem feita, né? Que design de produção, que vestido bem colocado ali, até a chuva parece que é de verdade, parece que encomendaram a chuva pra Deus, porque essa chuva não foi de estúdio, não, sabe? Coisas assim que são de design de produção e que são importantes para a construção do faroeste, mas que fazem o filme ganhar vida e que fazem essas metáforas ganhar vida e que fazem a história das personagens ganhar vida. Eu fiquei passado, de verdade. Fiquei assim, eu não acreditava que eu ia gostar desse filme, mas eu gostei muito. E
eu acho que assim, só pra finalizar, vamos de Morgan Freeman, né? Que bacana. Essa parceria dele. Mas gosta, né? Nossa Senhora. Nossa, que parceria incrível, gente. Porque quando você vê o Clint Eastwood e o Morgan Freeman em cima, cada um de seu cavalo, num negativo, na sombra, e você sabe que um é o Clint Eastwood e o outro é o Morgan Freeman. E aí vem aquela voz do Morgan Freeman gostosa. Não tem como, não tem como. É assim, é muito perfeito, sabe? É isso que o Lucas tava falando. Os planos do Clint Eastwood são comuns, né? Porque é essa coisa do, um negativo no faroeste é óbvio. Mas, cara, você pegar a força do Clint Eastwood, do Morgan Freeman, os diálogos que eles têm, sabe? Sobre bebida, sobre vício, sobre perda, tudo aquilo, aquela quase morte do Clint, do personagem, né? Do Clint ali no meio do filme. Esses momentos, assim, não tem como, sabe? Você falar que o filme não tem uma estrutura boa, que o filme não é bem feito. É surreal. É muito cinema mesmo, assim. Coloca a foto do Scorsese falando Absoluto cinema. Absoluto cinema. Lucas, e aí? Cara, é isso. Eu vou só... Como diz o Gu, agora pegou, né? Esse negócio, Gusta, vai virar o nosso bordão. Vou só fazer uma homenagem aqui, né? Eu vou só fazer mais uma homenagem a esse filme, cara, porque eu acho que dos três aqui, esse foi o último que eu assisti, quando eu vi pela primeira vez. Eu acho esse filme genial, porque eu sou um cara que gosta de filmes de faroeste. Inclusive, eu peguei pra assistir os filmes do Sergio Leone e não terminei ainda. Não cheguei no que dizem que é o melhor, pra ver o Clint Eastwood novinho lá e tal. Mas, cara, eu acho genial o que o Clint faz aqui nesse filme. Ele consegue entregar uma história amarradinha, ele consegue entregar um faroeste, só que esse faroeste, cara, ele não simplesmente, vou desconstruir o faroeste. Ele vai desconstruir aos poucos. Você vai percebendo ao longo da história que a história não vai ser um simples faroeste. Você vai ter todo o contexto, você vai ter toda a ambientação, mas você vai ver uma história completamente diferente inserida dentro desse contexto, que é diferente do que a gente é acostumado a ver nesse gênero, né? E a gente vê o nosso protagonista, o cowboy principal, cara, ele tá velho, ele não tá dando conta de fazer as coisas direito, ele é desastrado, ele tá capenga, o amigo dele também, nem se fala, Morgan Freeman. Cara, os dois aqui, também que o Gusto já mencionou, os dois pra mim é essa dupla nesse filme aqui, eles têm um timing assim que é perfeito, cara. Eles têm uma química muito boa e o timing assim de resposta de um pro outro, eles conversando e as brincadeiras e tudo, os comentários que eles vão fazendo, pra mim isso aqui funciona demais o filme todo. Mas é isso, ele desconstrói várias coisas aqui ao longo desse filme. O próprio gênero de faroeste, ele fala sobre violência, a necessidade da violência para resolver tudo, que era feito nos filmes de faroeste. E ele traz, né, uma discussão sobre a masculinidade dentro desse contexto, que era uma coisa muito forte, né? Essa coisa do faroeste o filme era um macho man da época, né? Que os faroestes estavam no auge ali. E aqui ele simplesmente pega tudo que faz parte desse gênero. Vou colocar aqui o cowboy, vou pegar essa ambientação, vou pegar toda essa violência que acontece aqui nesse gênero e vou dar uma nova roupagem. Vamos trazer isso aqui mais pro pé no chão, vamos discutir aonde isso aqui pode levar essas pessoas, aonde isso aqui realmente levaria essas pessoas na verdade. E ao mesmo tempo ele consegue entregar uma história amarradinha, né, do caçador de recompensas, digamos assim, que vai atrás e tem a sua missão, que quer se redimir e só voltar pra casa pra cuidar da família. Ele tem essa história amarradinha ali de faroeste, mas ao mesmo tempo ele consegue discutir todos esses temas que ele tenta. E é muita coisa, né, cara? Porque assim, dentro do cinema de faroeste, ele pegar um único filme assim pra querer desconstruir tudo do gênero e trazer essa discussão sobre masculinidade, sobre o jeito que os homens resolviam as coisas e tudo, aonde isso vai levando eles, eu acho que o tato dele aqui pra discutir esses assuntos é assim, perfeito. E, assim, tecnicamente eu não vou nem falar, porque o Gusta já falou tudo que eu tinha pra falar desse filme tecnicamente, assim, eu acho a ambientação, o cenário, o design de produção, eu acho uma das melhores atuações do Clint Eastwood aqui, porque a gente vai pegar aí, pessoal, a maioria dos filmes que ele dirigiu, ele atua. Hoje, né, que já tá cansado há 95 anos também, vamos deixar uma função só, né? Mas se a gente for pegar até o Cry Macho, tá na mula, tanto assim. Até no Cry Macho ele ainda tava, né? Ainda. Vamos ver se no próximo ele faz uma apariçãozinha aí, que no último ele descansou. Mas, cara, eu acho que esse aqui é uma das
Apesar que o próximo que a gente vai falar aqui também eu acho que é a minha atuação favorita dele. Mas aqui... Ou seja, eu gosto muito de Clint Eastwood como ator. Eu gosto muito dele. Mas eu gosto dele como ator, velho. Vamos mudar o tema do podcast. A gente vai falar dele como ator agora. Mas esse homem, ele envelhece como vinho, cara. Porque ele fica um ator cada vez melhor, cara, conforme ele vai ficando mais velho. Se você pegar os filmes que o Clint vai... Assim, quer escolher o filme do Clint Eastwood. Qual que... Vai nos que ele tá velhinho, de cabelo branco. Esses aí é certeiro. Esses aí que ele já tá mais de idade, tudo. Que também ele já tem esse visual desde os anos 80, né? Eu acho que o primeiro filme que eu vi ele atuar foi Fuga de Alcatraz. Nossa, mas ele tava canastrão naquele filme. Pelo amor de Deus, dava uma vontade. Ele tá mais novão. E aí você vê depois. Sim, cara. Então, assim, quando ele... Se você vê a gente pega esses filmes dele aí do final dos anos 80, início de 90, início de 2000, e ele tem uma maturidade como ator, assim, que é fantástica, assim, de acompanhar. Se você pegar, eu que peguei recente agora os filmes dele mais jovem, era um ator qualquer, assim, não tinha nada demais nele ali, gente. Ele tinha o jeito, ele tem aquele jeitão, né, de Clint Eastwood, tudo que combinava muito com o faroeste, ele combinava muito com aquele gênero. Eu já vou antecipar uma coisa pra vocês aqui, spoiler. Nunca aconteceu, talvez com o Lynch, que a gente já cobriu o Lynch, né, mas assim, nunca aconteceu de eu cobrir 3 filmes 5 estrelas, assim, pra mim, num podcast. Cara, que filmaço, tirem as crianças da sala, tá, gente? Que filmaço, puta que pariu, que filmaço é esse? Porque, assim como, achei legal o Gustavo mencionar Power of the Dog, porque a Jane Campion tirou muito desse filme aqui, esse filme, pra ela conseguir fazer o que ela fez, se não tivesse Imperdoáveis, esquece, ela não teria feito. Então, assim, ela desenhou muito com base nisso aqui, porque é uma espécie de remontada, né? É uma espécie de a releitura do western que possibilitou outras releituras do western, né? Não sei nem se dá pra chamar a releitura da Jane Campion como uma releitura queer, talvez dê, né? Por conta do tópico sim. E tal. Dá. Mas assim... Tem que avisar, que agora já passou, mas não é bom falar antes da pessoa assistir, tipo isso. Ok. É verdade, realmente. Mas é bem no meio do filme, né, que revela, então tudo bem. Mas enfim, esse filme é impressionante em tudo que ele quer conduzir. O Gusta falou muito sobre coadjuvantes, assim. É muito legal como o Clint Eastwood não abandona os coadjuvantes, como você sente um ar de completude na história dos coadjuvantes e de importância na história dos coadjuvantes, como tudo se amarra de forma funcional, sabe? Você não tem coadjuvantes que estão lá só pro filme ficar mais longo, eles são todos muito relevantes pro contexto geral da história. E esse filme é um filme... O Lucas falou uma coisa que eu queria discordar positivamente. Ele falou que ao longo do filme você vai descobrindo que esse filme não é um western comum. Pra mim, quando ele não deu conta de subir no cavalo, já era assim, opa, esse não é um western comum, sabe? Porque, na verdade, até antes disso, quando a gente descobre que a menina foi cortada porque ela riu do cara porque ele tinha um pau pequeno, eu já fiquei assim, cara, esse não é um western comum. Porque é uma leitura, e é um western que não poderia ter sido feito nos anos 60. Ele tinha que ter sido feito nos anos 90 pra frente, porque é um cara... Bom, aqui ele já tava com seus 60 e poucos, quase 70, né? E já tava vivendo num mundo muito diferente do que o mundo do Sérgio Leone. É o mundo do auge dele enquanto protagonista de Faroeste, né? E isso é muito visível na obra dele, em como ele lê. É muito bom que venha do Clint Eastwood, enquanto diretor e enquanto ator, essa leitura do que é o que hoje a gente chama de masculinidade tóxica, quase como um bordão, já tá aqui, sabe, 33 anos atrás, sendo contado por um cara que era um representante mor dessa chamada masculinidade tóxica. Ele tá aqui pra falar que é tudo uma mentira, e não é uma masculinidade que seja necessariamente o que esses malucos de extrema direita chamam de destruição da masculinidade, de castração. Muito pelo contrário, é falar assim, cara, tudo que foi dito pra gente e que eu corroborei enquanto ator, que eu reproduzi enquanto ator sobre o que é ser um homem, tá errado. Tá distorcido e levou a muita merda e leva a muita merda. Vindo de um cara, de um diretor conservador, vale constatar. Não é uma análise que leva muito ao outro extremo. E o filme tem isso com uma habilidade, com uma facilidade. Ele conta essa história, ele aborda esses tópicos com uma fluidez, assim, tão admirável. E são coisinhas como ele ter a mira ruim. Ele é uma lenda da vilania
do cowboy, do assassino, e ele não dá conta de acertar uma lata a 5 metros dele quando o filme começa. Então, assim, é um filme que fala... Você fica meio sem saber nesse começo se ele tá falando sobre velhice, ou sobre violência, ou sobre sobriedade, e ele meio que tá falando sobre tudo isso, sabe? Ele, nesse pacote, nesse balaio, fala muito sobre vício e fala muito sobre essa construção do imaginário americano. Eu sei que eu tô repetindo o que o Gusta falou, mas é muito importante ressaltar. Se eu fosse tirar uma lição do filme, era assim, o imaginário americano é uma mentira. O imaginário americano é uma história contada por vencedores, é uma história enfeitada por vencedores. Ele é um quadrinho contado por alguém que nunca deu um tiro na vida. A história que a gente recebe, ela foi escrita por pessoas que não tem coragem de matar, porque matar é difícil. E nada representa isso mais, por incrível que pareça, do que uma interação entre coadjuvantes. A cena do Gene Hackman com o escritor e com o English Bob na cadeia. Que trabalho do Gene Hackman aqui, cara. Como esse policial corrupto. Eu acho engraçado até colocar no resumo um policial corrupto, porque é mesmo. Ele é um policial corrupto. O que ele tá fazendo não é também um retrato da época dele. Também não é uma crítica a como homens resolvem os seus problemas. E o que ele tá fazendo, de certo aspecto, não pode ser considerado como correto. A minha cidade vai ser livre de assassinos. Ninguém aqui vai vir pra cá pra matar pessoas sob encomenda ou coisa assim. Isso, em tese, não é uma coisa amoral ou imoral, né? Mas o conduzir, o jeito que ele faz, como ele age, as coisas que ele tira como consequência disso, elas são complicadas. Então, assim, eu sempre fico muito encantado, muito bobo, babando, quando eu vejo filmes que tratam tão bem essa moralidade dúbia. Porque não é um tópico tão simples de fazer. Não é. Porque você tem que ter muito cuidado ao amarrar isso, ao cozinhar essa história e fazer ela funcionar da maneira que funciona. Fazer você realmente terminar o filme e falar, cara, qual era a coisa certa? O que eu deveria tirar disso aqui? Com quem eu deveria empatizar? No fim das contas, eu acho que o filme quer te dizer que existe um grupo com o qual você tem que empatizar, que é com as prostitutas, né? Então, estamos falando aqui do conservador que tá apoiando, que tá falando que os certos são os desfavorecidos, né? São as prostitutas, são as pessoas que não tem ninguém a quem recorrer. Mas ao mesmo tempo, se você for analisar o filme como um todo, são elas que puxam o carro dessa violência. Elas não queriam que o terceiro ato fosse do jeito que foi. Elas não tinham essa intenção. Mas a busca pela violência, a violência como solução da violência, ela vai causar isso. Ela vai causar esse tipo de massacre. E aí você vai sair desse massacre enxergando esse cara como um herói? Ele é um herói? Não é, cara. Ele é um monstro. Ele é um monstro que estava adormecido, que não queria ser acordado, mas foi acordado pelas circunstâncias. Foi acordado pela pobreza, foi acordado pelo desespero por dinheiro, foi acordado pelo estímulo dos amigos, né? O que a gente chama de peer pressure. Tipo, ó, bebe aqui, ó, vem dar tiro, vem matar, você não é o bom, vem aqui. Então, assim, ele é despertado pra violência novamente pelas circunstâncias. E ele resiste como um louco. Ele toma uma surra e ele foge. Ele toma uma surra e ele não puxa a arma dele. E no fim do filme você descobre que ele teria condições de puxar a arma dele naquele momento e sair daquela situação com facilidade, mas ele não quer fazer isso. Só que ele é levado ao limite, porque a violência vai gerar violência e você vai despertar a monstruosidade das pessoas. Ele tava quieto no canto dele. Você empatiza com ele por 90% do filme. E quando chega o último ato, o seu diretor vira e fala assim, opa, não é bem assim, sabe? Não é essa a leitura que você vai ter que ter. É brilhante, assim. Depois de falar por 20 minutos, eu vou dizer que estou sem palavras. Eu não consigo acreditar mais, assim. Cara, que filmaço. Puta merda, Filmaço, assim. filmaço. Que alegria foi assistir esse filme e ver tudo que ele representa, tudo que ele representou e como ele ainda representa, né? No cinema de faroeste, mas no cinema como um todo, nessa leitura. A gente vai falar muito aqui, nos 3 filmes, eu acho, a gente vai falar muito sobre essa leitura, uma releitura da masculinidade. Não é uma masculinidade de castração de jeito nenhum, mas é sobre como nós não entendemos e como nós reproduzimos uma leitura de masculinidade errada. É a masculinidade que não é funcional, que ela não é nem que ela não é funcional, que ela não é justa e que ela não é boa pra sociedade. E a gente acaba reproduzindo essa masculinidade o tempo inteiro e isso vai levar a gente a fazer as merdas que a gente fez, que a gente faz e que a gente fará, sabe, no futuro. É incrível a leitura que o Clint Eastwood faz desse filme, assim. Eu fiquei muito, muito fã. Três aninhos depois, a gente sai desse faroeste
pra um dramão, protagonizado por uma mulher. Temos aqui As Pontes de Madison, Clint Eastwood e Meryl Streep são os protagonistas. Fraco, né, o elenco principal. Clint Eastwood e Meryl Streep. Meryl Streep foi indicada ao Oscar, né, por esse filme, não levou. Em As Pontes de Madison, nós Mas ela conhecemos... teve outras oportunidades. Teve outras oportunidades, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu acho que a carreira dela até deu certo. faltou, Mesmo tendo né? perdido esse Oscar, eu acho que funcionou, né? Aqui nós começamos a história sabendo de uma senhorinha que acabou de falecer. Os filhos estão lá recebendo orientações do executor do testamento, né? Que esvaziou a caixa dela no banco. E descobrem que a mãe deles pediu pra ser cremada e pediu que as cinzas dela fossem jogadas perto de uma das várias pontes cobertas que tem lá em Madison County, no Iowa, onde eles moram. O filho dela, que é um babacão, acha um absurdo, acha que a mãe dele tava delirando, que a mãe dele nunca falou nada de ser cremada, não sabia nem se isso era cristão ou não, se isso era certo religiosamente ou não. Mas aí eles descobrem, por meio dos diários da mãe, a gente vai acompanhando a história contada por meio dos diários da mãe, contando a história do passado, que a mãe teve um affair de 4 dias com um fotógrafo, Robert Kincaid, e nenhum dos filhos jamais ficou sabendo disso enquanto ela estava viva. O marido não ficou sabendo disso enquanto ela estava viva. E os filhos estão lidando ali com a morte da mãe e descobrindo essas informações novas sobre a mãe deles por meio dela contando a história por meio dos diários dela. E aí vão saber mais sobre esses 4 dias em que os filhos estavam viajando com o pai para uma premiação que a filha estava concorrendo. E nesses 4 dias ela conheceu, se apaixonou perdidamente por esse fotógrafo e cogitou ir embora com ele e morar na estrada, conhecer lugares maravilhosos com ele, mas acabou não indo. E a gente vai explorar um pouco desse romance e explorar um pouco do porquê que ela acabou não indo. Esse é As Pontes de Madison, um filme que, pra seu mérito, não tem nada a ver com Imperdoáveis. Já entreguei meu spoiler lá no primeiro filme. Eu acho todos esses 3 filmes aqui 5 estrelas. Esse filme é extraordinário e pra mim ele ganha mais pontos ainda por não ter nada a ver com o filme anterior. Pra mim, quando o diretor dá conta de fazer isso, gente, nossa, apenas. Lucas, fala um pouquinho sobre As Pontes de Madison. Cara, aqui pra mim, o que é esse filme, gente? Pra mim isso aqui é uma obra-prima do Clint Eastwood, cara. E o Luiz já começou falando de como os filmes são muito diferentes, né? A gente falou agora de um faroeste desconstruído dele, agora a gente tem um filme de romance. A gente tem um filme de amor, uma história de amor aqui, dirigido pelo Clint Eastwood, cara. E isso, cara, olha se não é curioso, pelo menos no mínimo, se não dá vontade de assistir só pela curiosidade, fala, vem, o que esse cara consegue fazer tanto filme bom e tanto filme diferente assim, cara? E o cara vai fazer um faroeste, faz um thriller lá nos anos 90, faz um romance e depois vai fazer seus dramas. Cara, então assim, e pra mim aqui ele tem uma obra-prima, cara, porque o que esse filme consegue fazer apenas com uma casa e 2 personagens, é assim, o roteiro desse filme aqui é uma coisa primorosa. E aqui ele traz de novo seus dilemas, né, sua ambiguidade moral para ser discutida aqui no filme. É isso, o Clint ele sempre vai estar permeando por essa área cinzenta, né? Nada é preto e branco, tudo ele quer trabalhar as nuances da humanidade, cara. E aqui nesse romance, cara, ele traz uma coisa. Ele já começa desconstruindo porque ele traz um casal mais velho. Ele não traz aquele casal com seus 20 anos, apaixonado. Não, uma coisa que acontece assim, por acaso. E esse filme, ele é tão... As coisas vão acontecendo com tanta naturalidade, tanto pé no chão, que a mulher que tá em casa, o cara passa pra pedir uma informação, de repente eles vão conversando, acontece uma conexão entre eles ali, e a coisa vai fluindo de uma maneira tão natural, e os diálogos entre eles vão se desenvolvendo. E aqui, cara, eu mencionei ali como ele trabalha as luzes ali no começo, né? Nesse filme aqui, pra mim, ele faz isso de uma maneira genial, cara, porque a gente tem vários momentos que eles estão conversando sobre para onde vai essa relação deles, o que eles sentem um pelo outro e se eles vão ficar juntos, se eles vão se distanciar. Em vários desses momentos você vê, às vezes, um deles tá ali na luz, o outro tá no escuro, e o cenário, se você prestar atenção, o cenário tem uma luz dividindo o cenário no meio, e isso sempre, essa iluminação, a ambientação, a fotografia do filme, sempre conversa muito com os diálogos, porque eu falo, a partir do momento que o personagem do Clint, que é o Robert, nesse filme, a partir do momento que ele chega na casa, parece que ele consegue criar uma atmosfera dentro daquela casa, que o filme vai acontecendo todo ali, você não sente que você tá preso,
assim, claro, eles vão lá para as pontes de Madison, que dá título ao filme, que ele foi tirar foto dessas pontes e tudo, mas parece que a partir do momento que ele chega, a gente tem todo um mundo ali da Francesca, assim, olhado de outro ângulo. Parece que ela consegue olhar para a vida dela, pro que é o mundo dela, de uma outra forma, de um outro ângulo, e ela consegue ver que a vida dela poderia ser diferente, que será que ela estava satisfeita ou será que ela só seguiu a cartilha do que ela tinha que fazer na vida dela? E de repente desperta uma paixão e essa vontade de ir embora e de viver a vida dela. E é aí que o filme te pega, cara, porque, né, vem essa discussão do Clint, né, da ambiguidade moral e tudo, porque, cara, você sente que é um amor tão puro que eles vão sentir, uma relação tão pura, e é simplesmente duas pessoas querendo sair e viver sua vida, que você fica torcendo pra ela, minha filha, vai, segue sua vida, pega esse Clint Eastwood, com esse cabelão pra trás e vai embora nessa estrada com essa câmera aí, ó, e larga esse marido seu pra trás, essa filha sua. Tá, mas Aos Casados não é um filme fácil, viu, Casados? Nossa senhora, nem um pouco. Nem um pouco. Viajei esse fim de semana pra uma corrida e minha esposa ficou aqui em casa e falou, não abre pra fotógrafos, principalmente fotógrafos, não abre a porta, tá? Enfim, cara, mas... E assim, é uma coisa tão natural que vai acontecendo que a gente vai assistindo, pô, mas ela tem a família dela, né? O marido dela foi só levar a filha ali, cara, parece que ela tá bem com o marido, né? Parece que a gente não vê que eles são um casal problemático, parece que eles são felizes, eles têm uma vida estável e tudo, e aí de repente aparece esse cara do nada, que ela nem conhece, e ela vai largar tudo, como assim? Só que ele vai criando essa relação, e essa coisa vai ficando tão intensa entre os dois, vai sendo uma coisa tão pura, e aí você vai vendo os relatos dela, que, né, lá na velhice, e foi escrevendo no diário dela, que você vê a importância que isso teve na vida dela, de verdade. E é foda que desde o começo você já sabe que ela não foi, né? E ainda assim dói, ainda assim você assiste e fala, porra, mano, sério? Então assim, aqui eu acho que ele, além dele conseguir construir um romance muito bem construído, ele conseguir criar essa química entre os dois personagens, de conseguir trabalhar essa dualidade, né, das escolhas, do dilema da Francesca, do que ela vai fazer da vida dela a partir daquilo ali, e não deixar o público julgar. Pra mim, essa é a maior característica do Clint, eu falei isso muito no Jurado número 2, que ele não julga seus personagens, né? Ele solta a discussão que ele quer soltar ali, ele vai trabalhar essas complexidades de cada um, mas o próprio... A gente, como espectador, a gente não consegue nem julgar os personagens, porque o diretor não tá fazendo isso, ele simplesmente tá contando a história dentro daquele contexto, as coisas aconteceram assim, e como esse filme ele vai ficando cada vez mais cruel, né, porque ele é tão pé no chão, que ele vai te falando, ó, cara, beleza, tô te mostrando esse casal aqui, mas também tô te mostrando que a vida não é conforme você planeja, coisas podem acontecer no meio do caminho que vão fugir do seu planejamento, nem sempre você vai terminar a sua vida com a pessoa que você ama, que você mais foi apaixonado nessa vida, e é isso aí, meu amigo, você sente e chora aí. Ou seja, bem pra cima, né? É bem aquele filmão de sábado à tarde, assim. Cara, e ele consegue trazer essa visão de que a vida, tudo depende do contexto que você está inserido naquele momento, do timing. Se você tivesse conhecido essa pessoa em outra época da sua vida, e você conheceu ela no timing errado, sabe, e que a vida não vai seguir os seus planos. Então ele consegue incorporar isso ali dentro desse romance que ele vai criando, e que a gente já sabe que não vai ter um final feliz. Mas, meu amigo, quando chega a cena da chuva, do semáforo... Nossa, da maçaneta, não, né? Meu amigo, essa cena do final desse filme, eu não sai da cabeça depois. É Clint Eastwood chorando na chuva e e Meryl Streep olhando ali e vai ou não vai. Cara, essa cena, cara, destrói qualquer coração. Me quebrou completamente. Não, essa me quebra mesmo. Gusta, e aí, Pontes de Madison? Gente, então, a Meryl Streep, ela tem essa coisa, né, da escolha de Sofia, né? Eu pensei a mesma coisa. Eu não quis falar, cara, eu não pensei. Ela só tem Oscar, candidatura ao Oscar, se ela tiver que escolher alguma coisa. Exatamente. Meryl Streep é ótima no papel de escolher coisas. Exato, aqui ela realmente faz essa... e assim, a decisão que ela toma é o que dói o nosso coração, né? Porque, no fim das contas, a gente quer que a paixão vença, que o amor vença, que o calor das emoções vença, mas
no fim das contas, todo mundo tá racionalizando tudo, né? Tá todo mundo o tempo todo trazendo mais concretude pra vida. A gente não deixa muito as emoções se aflorarem o tempo todo. E aí, eu acho que o Luiz falou no começo do episódio que não é um filme de romance, é um filme de drama, e aí fica a discussão também, né? Porque eu acho que esse filme é um filme de romance, assim, as duas coisas, né? Eu acho, porque o drama vem mais no final, por ter essa escolha, né, da personagem, da Francesca, mas eu acho que ele é pra mim, a cena que simboliza esse filme é a cena do Clint Eastwood e da Meryl Streep dentro da banheira. Eu queria morar naquela banheira, entendeu? Mas, amigo, eu acho que eu fiz esse comentário porque a gente associa romances a finais felizes, a gente associa romance a coisas que dão certo, né? Talvez. É um romance, mas é uma leitura diferente. É que os romances mais contemporâneos também acaba com a gente, né? É romance que acaba a pessoa morta, é romance que o povo fica doente. Hoje em dia os romances estão tudo assim, tá? Eu não sei não, mas eu acho... Então, outro que dá pra gente pegar aqui que só acontece porque existe pontes de Madison, cara, Past Lives, cara. Nossa senhora, você vê esse filme aqui depois de ter visto Past Lives, né, cara, você fala, cara... Clint Eastwood correu para que Past Lives pudesse andar. Pudesse andar. Andou para que pudesse correu para que eu quis inverter de propósito para fazer que era o melhor veio antes. Porque esse filme é melhor do que o outro. Mas Past Lives é muito bom também, muito gostoso. Eu acho maravilhoso também. Não, demais. Quebra do mesmo jeito. Assim... Gostosinho não, né, Gusta? Mas é bom. Eu gosto, ele tem uma vibe meio... enfim, não é Past Lives. Não é o tema. Não é... Essa pessoa. E assim, esse aqui, a gente vai começar agora a falar sobre 2 filmes epistolares, né? 2 histórias que são escritas por cartas, né? Esses 2 próximos filmes, eles têm essa coisa da memória. E eu gosto muito como o Clint Eastwood começa a tratar a revisita dos traumas passados dele. Eu acho isso muito foda, porque o Clint Eastwood, o que ele tá fazendo aqui? Ele tá tentando reencontrar o passado dele e meio que se desculpar com ele mesmo. E ele faz isso aqui e ele vai fazer isso no nosso próximo filme também, que depois eu tenho uma teoria sobre. Mas aqui, o que ele faz? Ele pega essa questão da estrutura familiar que é regida pelo patriarcado, né, pelo homem, e a estrutura de como o homem vai trazer o sustento para a família e a mulher vai cuidar da casa e ela vai ter a vizinha que vai trazer uma xícara de açúcar para fofocar e tudo mais. E aquilo ali vai se tornar a vida cotidiana da mulher e a mulher não pode ter mais nenhum tipo de aventura. Enquanto o homem viaja, pode trair, pode fazer o que quiser, pode pintar e bordar, pode ter uma segunda família e a mulher não. Entende? Então, assim, eu acho que o Clint Eastwood, ele traz esse reflexo da, tipo assim, cara, eu reforcei por muito tempo todo esse estereótipo e agora eu preciso dar a minha versão também, tipo, uma redenção pro que pode ser a vida da mulher, um respiro na vida da mulher que faz parte dessa estrutura machista. E aí, por isso que eu falei também lá no começo, que eu acho que os filmes dele são flat, porque é uma visão muito masculinizada das coisas. É uma visão de, tipo assim, o que a mulher faria no lugar do homem se ela tivesse a oportunidade de fazer aquilo que o homem também faz, sabe? Aí fica uma coisa meio, tipo, romantizada das coisas, porque, obviamente, a mulher não faria exatamente daquele jeito, gente. Tipo, é uma extrapolação. Ela fica muito tempo com aquele cara na casa. Ela passa, tipo assim, tem uma estrutura que é quase assim, um sonho, quase um delírio, quase como se ela estivesse escrevendo coisas que não aconteceram mesmo, quase como se o filho tivesse razão, porque aquilo não aconteceria daquela forma. Parece um sonho. Foi o Lucas que falou? Alguém falou que, tipo... Criou uma atmosfera diferente ali. Parece que tem uma atmosfera. A fotografia, você falou sobre a fotografia. Uhum. A fotografia vai ficando mais amareladinha, você vai entendendo o filme de um outro jeito, o romance deles vai mudando, como a luz tá na casa, você começa a ter aquele ambiente mais à luz de velas, jantares à luz de velas, num ambiente formal como aquele, numa casa que tem vizinhos, que recebe visitas e que tudo mais, não dava pra ser tão esticado aquele momento, não dava pra ser tudo aquilo, mas tem essa coisa da memória, tem esse afeto que fica guardado dentro da memória daquele homem que virou uma aventura na vida dela, que virou um romance, né, fora da realidade dela. Então eu acho que aqui vem todos esses
movimentos que o Clint Eastwood traz pra filmografia dele, né? De revisitar alguns temas delicados de uma forma muito flatzinha, assim, de uma forma muito quase como se estivesse fora da realidade, mas ele prova os pontos dele. Eu acho que o Clint Eastwood é muito bom nisso. Ele dá uma suspensãozinha na realidade, as coisas ficam mais romantizadas mesmo. Você quer morar naquela banheira lá do Clint Eastwood com a Meryl Streep, mas ao mesmo tempo o ponto dele tá escancarado na tela. É realmente isso que ele tá falando. E se as mulheres pudessem ter a oportunidade de desconstruir aquele mundinho que elas são obrigadas a viver? E se as mulheres pudessem ter a oportunidade que os homens têm de viver aventuras românticas fora do casamento? São coisas que, assim, estão na vida de todo mundo. Gente, todo mundo conhece alguém próximo que deu uma escapada fora do casamento. Tipo assim, existem pessoas... E são homens, né? As mulheres não têm esse direito. Então, tipo assim, pega aí históricos aí de familiares, de amigos próximos. Vocês vão conseguir pegar na família, nas amizades, em alguém próximo de algum homem que passou por isso e não teve punição. Por que quando a mulher depois de morta... Depois... Não, brincadeira. Começa a falar do fulano. Mas eu vou mandar um recadinho aqui. Mas, assim, é uma coisa comum, é uma coisa... Eu já ouvi até falar, eu não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi falar que os motéis foram criados pros homens, pros militares traírem as esposas com uma coisa, uma pompa maior e tal, na década de 50, 60, 70. Se estiver certo aí, historiadores que estão ouvindo, por favor... Especialistas na história dos motéis, por favor. Dos motéis, por favor. Já ouvi. Mas, gente, assim, não precisa de história, de historiador pra falar que homem trai pra caralho e que isso é cultural, né? Então, tipo assim, eu acho que é meio que um respiro nesse tipo de situação. É um pedido de desculpas. É o Clint Eastwood dando uma passada de Fiuk, pano. desculpa por ser homem. Desculpa por ser homem. Mas eu acho que o Clint Eastwood tem esse tom. Eu acho que Fiuk? ele tem. Os caras lembram. Meu Deus, gente. Eu acho que o Clint Eastwood, ele tem um tom um pouco... Quando eu falo flat, eu acho ele meio assim, a simplicidade do olhar do homem, sabe? Essa coisa meio, tipo assim, de olhar pra esses temas de uma forma mais, tipo, deixa eu só revirar a caixinha aqui e mostrar pra vocês como outra coisa é possível, como outra situação, se a gente só inverter, também seria possível e olha as consequências disso. Eu acho que tem sim esses pontos nesse filme aqui do Clint Eastwood, acho que vai ter no segundo também, mas com outra temática, né? Mas eu acho que dos três aqui da lista, eu acho que esse foi o meu preferido, porque o Lucas tocou em outro ponto também de não ser clichê o casal, né? De ser um casal, apesar de ser o casal O casal de Hollywood. Mas assim, não é um casal jovem, né? Não é óbvio. É uma história realmente feita pra ser mais madura, mais pra adultos, pra pessoas que realmente estão mais inseridas num mundo com mais dilemas, né? E não é só uma aventura romântica, é realmente um dilema romântico, é um problema familiar que vai mexer nas estruturas daquelas pessoas. E realmente, que filha da puta, né? Puta que pariu, que chato que pra cara caralho. Mala chato desde pequeno, atrapalhando a vida da mãe. Aí você foi. O famoso empaca foda. Não pode. Não, deixa ele. Ai. Eu discordo um pouquinho, Gusta, dessa leitura da irrealidade, assim, da impossibilidade disso acontecer nos moldes que aconteceram. Porque eu acho que... E vamos de novo aqui em como constrói bem os personagens, como ele constrói muito bem essa leitura. Aqui, no caso, tem menos personagens pra lidar, então, assim, ele consegue se aprofundar ainda mais nesse background, sabe? Em como eles chegaram àquele ponto, em quem eram essas pessoas que se encontraram naquele momento, naquela década, naquela época, sabe? Mas eu falo que eu discordo porque a construção da Francesca, ela é uma construção de uma pessoa isolada, sabe? Que tomou uma decisão muito jovem de imigrar, que é importantíssimo pra construção do personagem dela, sabe? Ela tomou uma decisão muito nova de emigrar por conta, de novo, de um charme imaginário do que era os Estados Unidos, que era uma visão de uma italiana de cidade pequena dos Estados Unidos na década de 40. E ela chega lá e descobre que as coisas não são bem assim. Então, assim, você tem até essa leitura que é compartilhada com Imperdoáveis, apesar de os filmes serem radicalmente diferentes, sobre como o imaginário americano leva a frustrações quando ele é confrontado com a realidade. A Francesca
Francesca nasceu na Itália, ela foi criada na Itália, né? Ela saiu de lá pra casar, porque conheceu o marido na guerra. E depois foi fazer Mamma Mia, tá tudo... Exatamente. E aí... Ela tem uma coisa de tá muito isolada, porque aquela não é a terra dela. Ela foi empurrada pelas circunstâncias. Ela tomou uma decisão apaixonada quando jovem e a vida dela não correu como esperado. E aí ela chegou com essa segunda oportunidade de se apaixonar, oportunidade que ela não buscou, assim, que ela não imaginava. E, de novo, ela foi confrontada com uma decisão. E mesmo com a maturidade, e aliás, com a maturidade, ela acaba tomando uma decisão contrária à decisão que ela tomou antes, sabe? Quando jovem. Eu acho muito crível, acho muito verossímil, acho, sabe, muito condizente com aquela realidade eu acho tudo condizente com a realidade daquela época. Eles moram numa fazenda, isolada, o vizinho mais próximo tá a 2 km de distância, sei lá. Então é possível que o cara esteja lá, ele esconde a caminhonete ali, ela convida ele porque ela tá sozinha, porque ela tá, sabe, sem realização pessoal nenhuma, que ela tá frustrada com alguma coisa, sou só uma camponesa. E eu acho muito crível. E de novo, pra mim é o que pesa mais, é que é muito crível. E é por isso que dói mais no fim das contas. Sim. É aquele filme que poderia ser uma peça, mas você não tem essa sensação de peça transportada pro cinema, que vocês sabem que é uma coisa que eu critico muitos, que eu não gosto muito, né? E ele tem muita cara de peça porque tem 2 personagens, porque são poucos cenários, sabe? São pouquíssimos sets. Mas enquanto o Imperdoáveis é um filme grandioso por conta do contexto, eu acho que o que faz esse filme crescer demais são os diálogos. Cara, eles têm conversas, eles têm interações absurdas, assim, sabe? Muito, muito boas. E que pra mim não soam farsescas, não soam como... sabe, só pessoas num contexto muito diferente falariam as coisas daquele jeito, assim. Eu acho tudo muito natural e tudo muito direto e tudo machuca muito, tudo é muito afiado, porque a racionalização deles, e principalmente a dela, quando ela decide ficar, ela faz total sentido. E ao mesmo tempo é muito deprimente. A decisão que ela toma quando ela racionaliza, ela é muito sensata, mas é muito deprimente, porque é aquela coisa, qual é a coisa certa a se fazer? De novo essa pergunta tá pairando aqui. E não tinha coisa certa a se fazer. Não tinha solução boa. Ela faz uma leitura de tipo assim, esse meu amor, a partir do momento que eu puser uma mala na sua caminhonete, esse meu amor já muda. Tudo bem, pode ser que eu viva esse amor e que eu abandone tudo, mas já vai ser diferente. Não é porque eu vou sair daqui com você que vai ser tudo perfeito, que vai ser tudo maravilhoso. Tudo já vai mudar. Eu já vou estar deixando um monte de coisas pra trás coisas que vão me assombrar também. Então não tem solução boa. Eu vou me sacrificar de qualquer jeito. Eu vou estar incompleta de qualquer jeito. Por conta de uma decisão que eu tomei 20, 30 anos atrás. 20, né, no caso. Eu tô lascada, sabe? Não tem uma solução fácil. Então, no fim das contas, o filme tem uma coisa assim, eu cumpri com a minha obrigação e agora no meu momento de descanso final, eu vou descansar, eu vou viver essa aventura no meu descanso final, né? No meu pós-vida. Nossa, é muito triste, socorro. É muito triste. Nossa, mas sério, não dá. Ao mesmo tempo, sabe, não tem saída fácil, ela não teria, é escolha de Sofia mesmo. Não teria uma resposta razoável, porque ela viveria um amor, beleza, ela viveria o amor, mas ela também não quer deixar os filhos desamparados. E eu acho que o Clint Eastwood toma várias decisões aqui que pioram muito essa situação. O fato de o marido dela ser um cara gente boa é importantíssimo pra essa história funcionar. Sim, cara. Porque o marido dela é um cara gente boa. E ela fala assim, o meu marido não merece ser infeliz às custas da minha felicidade. Cara, que decisão racional, sabe? Absurdamente racional, absurdamente sensata e absurdamente dolorosa que ela toma, sabe? Porque ela tem razão. Só que ainda assim, é justo essa mulher sacrificar a felicidade dela em prol da felicidade dos outros? E na cabeça dela porque ela fala assim, ela tem um discurso de mulher dos anos 60, de que maternidade é um pouco isso, sabe? Ela fala literalmente, na maternidade você passa os seus desejos pros filhos, você espera que eles façam as coisas que você não pôde fazer, sabe? A sua busca pela felicidade
felicidade completa, pelo amor, pela aventura, ela desaparece porque você entrega isso aos seus filhos. Isso tudo é texto, isso tudo é diálogo. Eu não tô falando do subentendido. Ela fala essas coisas. Cara, corta na carne essa porra desse filme. Ele dói pra caralho, assim. Mas é por isso que eu falo que o Clint Eastwood, ele tem essa coisa mais direta ao ponto, né? É muito essa versão, assim, de que vamos falar sobre as coisas? Vamos deixar claro? Vamos dizer? Vamos mostrar? Vamos fazer uma cena com o cara sentado na mesa falando que aquilo ali não é possível, que eles estão vivendo um conto de fadas e ver a reação dela? Não é uma coisa tipo assim, ele vai embora e aí ela fica pensando e fica subentendido. Não, ele vai falar pra ela que aquilo ali é um summer love. E aí? E qual vai ser a consequência desse diálogo? E é um puta de um diálogo. Não, mas é o contrário, né? Ele fala pra ela que aquilo não é um amor de verão. Ele fala assim, isso aqui é o tipo de coisa que não acontece. Acontece uma vez na vida. Você tá perdendo uma oportunidade de uma vez na vida. O que eu sinto por você, o que você sente por mim, não é uma coisa que acontece com facilidade. Então ele estabelece essa ideia, né? Pra dificultar ainda mais. Exato, mas é ali que ela decide que não dá, né? É naquele diálogo que ela decide que não vai dar mais certo. Pois é, mas não é que ela decide porque ela acha que ela vai ser infeliz se ela for. Ela não tem essa impressão. Ela fala, eu vou ser feliz se eu for, mas eu não posso mais me dar o luxo de ser feliz porque eu tenho outras obrigações. E a felicidade de outras pessoas depende da minha infelicidade. Vai dizer que não corta na carne essa porra desse filme, sabe? E aí você tem que entender, absorver essa história. E, cara, é muito, muito legal, assim, ver como a influência dessa pessoa que faz o sacrifício absoluto, a maternidade com o sacrifício absoluto, que é terrível, a gente sente o peso disso porque a gente acompanha essa história, mas vê que o romance deles, assim como ela argumenta, como ela diz que vai acontecer, o romance deles tem reflexos positivos nas pessoas que ela queria felizes, que são os filhos. Faz o babacão virar... E aqui também o Lucas falou uma coisa, falou em tom de piadinha, né, assim, minha esposa ficou em casa e eu falei, olha, não abra a porta pra fotógrafos, por favor. Quando eu terminei o filme, a minha esposa tava do meu lado, eu virei pra ela e falei assim, amor... Se você conhecer um fotógrafo que vira seu mundo de cabeça pra baixo, pode ir, tá? Eu vou superar, eu vou ficar bem. O importante é que você seja feliz. E eu comentei com ela que é engraçado porque, assim, eu já tava pensando isso no filme, e aí o filho vai e fala isso pra esposa. Aí eu virei pra cá e falei, ele roubou de mim, eu ia falar isso pra você. Porque, assim, o impacto não é um impacto tradicional do tipo, cara, coitado do marido, não sei o que. Você quer que aquela mulher seja feliz, ela sacrifica tudo, né? Ela sacrifica a própria felicidade em prol do que ela considera dever, e essa é uma solução muito triste, mas ao mesmo tempo seria uma solução fácil pro cara que nunca fez nada de mal, que ele é gente boa, ficar lá sozinho com os filhos se sentirem abandonados pela... Então, de novo, apesar de ser um romance, não um drama, não um filme violento, é também um filme sobre qual é a decisão certa. Não existe decisão certa, a situação é toda fodida, e esse é o Clint Eastwood em resumo. Ele é isso, a filmografia dele é isso, cara. Em várias situações da nossa vida, da nossa existência aqui nesse planeta, existem situações que não tem solução certa, que não tem decisão certa. E é isso, lide com isso. Vá dormir bem com a cara inchada até amanhã, sabe? O nosso próximo filme é Menina de Ouro, Million Dollar Baby, esse de 2004, mais um vencedor de Oscar de melhor filme, né? Esse que levou 4 só. Melhor filme, melhor diretor, melhor atriz pra Hilary Swank e melhor ator coadjuvante pro Morgan Freeman. Só pra falar pra vocês aqui, espectadores, eu falei pros meninos em off que em julho a gente vai fazer só Minha Mãe é uma Peça, Corra que a Polícia Vem Aí, Todo Mundo em Pânico, que eu não quero mais chorar por conta desse podcast. Que merda, é só choro, só lágrimas. E Menina de Ouro, temos aqui um treinador, um senhor de idade, Clint Eastwood de novo, que é um treinador de lutadores de boxe, que é um cara meio hesitante pra fazer os lutadores serem campeões. Ele transforma esses caras, faz com que eles sejam muito bons, mas ele hesita porque ele quer proteger as pessoas em volta. Então ele hesita de levar a pessoa pra um título pra disputa de um título pro qual ela pode não estar preparada e tal. E isso acaba fazendo com que ele seja um pouco mais conservador, cuidadoso, né, que ele quer proteger. E aí ele conhece essa menina vai atrás dele, na verdade, né, a Maggie, fala pra ele treinar ela e ele fala que não treina mulheres. Só que
que ela aparece na academia dele mesmo assim, e ela fica lá treinando tudo errado pra chamar a atenção dele. E, enfim, conhecemos esse tipo de história. História vai, história vem, ele decide, ele aceita treinar ela, e ela melhora, e ela prova que ela é muito boa, e ela consegue fazer as coisas muito mais rápido do que se imaginava. E ele cria uma afeição por ela, até porque ele é um homem que tem uma filha com a qual ele não conversa, uma filha que não retorna as cartas dele, então ele tá nessa busca por afeto, aliás, não tá na busca, né? Ele abandona o afeto, mas ele redescobre esse afeto, e ela por ele também, porque ela tem uma família completamente desconjuntada, ela lutou a vida inteira pra se afastar da confusão e pra conseguir conquistar alguma coisa, e ela acha que isso vai ser no boxe, vai ser na luta, e ela vai crescendo e eles vão criando uma relação muito bonita entre os dois, ele como treinador e ela como estudante de boxe. E ela vai crescendo na carreira e vai se tornando uma grande boxeadora com ele ao lado dela, e ele vai se envolvendo na vida pessoal dela de certa maneira, conhece a família desconjuntada dela também. Aí as coisas vão seguindo além daí. Gusta, fala um pouquinho sobre Menina de Ouro. Eu acho que assim, o personagem do Morgan Freeman aqui nesse filme, ele é construído, em primeiro lugar, um pouco como aquela figura de Deus, né, do Morgan Freeman, que é aquele narrador. Morgan Freeman, mais uma vez. Mais uma vez. Ele narra, né, ele mais uma vez, aqui a gente tem esse filme epistolar, a história é toda por cartas, né, então aqueles personagens já viveram aquelas histórias e é a visão do Morgan Freeman escrevendo sobre aqueles personagens. Então, também tem essa coisa de ter um pouco da romantização do narrador. E eu acho que ele traz o Morgan Freeman como esse deus, assim, que você pode perceber que o personagem do Morgan Freeman não tem muito defeito. Ele é um personagem mais observador. Ele é um personagem que não tem muito conflito. Ele é um pouco mais diplomático. Ele resolve as coisas. Então, eu tenho a sensação de que ele constrói o personagem do Morgan Freeman para não ter que trabalhar muito as consequências daquele personagem e trazer ele como uma figura que vê tudo de fora, né? Que vê tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. E o que ele vê? O que esse personagem vê? O personagem que escreve essa história? Ele vê pessoas que nunca vão conseguir ter paz, nunca vão conseguir terminar suas histórias, nunca vão conseguir encerrar seus conflitos, nunca vão conseguir parar de sofrer. Eu acho que todos os personagens que esse filme apresenta são personagens inacabados, são tragédias anunciadas desde o começo, sabe? Todos os personagens. É extremamente frustrante acompanhar essa história de 2 horas. Porque a gente tem um pai que nunca mais vai poder ver a filha, e a gente não sabe o motivo, e a gente não vai entender, e não sabe o que é que vai acontecer, e que vai projetar a filha em uma outra pessoa, e que ele vai se culpar por isso. A gente vai ter uma menina que não tem uma figura paterna, e vai precisar de uma figura paterna, e aí ela vai se aliar a essa figura paterna para conquistar a incapacidade dela de corresponder ao amor da família, para poder ter algo na vida dela que supra aquilo que ela nunca teve, que é o amor da mãe. E aí ela supre no amor paterno, e aí ela não consegue, porque aquele cara não tá de fato dando o que ela precisa, então nada é alcançado, nenhuma expectativa é alcançada, nada é possível, e aí as coisas precisam aumentar de figura, precisa ganhar o campeonato maior. Ela começa muito fraca no boxe, ela aprende um pouquinho o boxe, ela vai subindo de carreira, ela vai indo para um campeonato, pro outro, e aquilo nunca se torna uma satisfação pra ela. Nunca. A gente tem outro personagem, que é o personagem que é o menino bobão, que é o arquétipo ali do Danger. É um menino que não faz nada, que não sabe lutar boxe e que nunca vai lutar boxe, porque ele tem alguma... O filme trata ele como se ele tivesse algum problema de cognição mesmo, assim, como se ele tivesse algum problema de entender as coisas, como elas são e tudo mais, só que ao mesmo tempo um respeito extremo, assim, né, da figura de Deus, que é o Morgan Freeman. Pra mim, Morgan Freeman que é Deus. Que é essa compreensão de uma pessoa que nunca vai alcançar, nunca vai ter o direito de, né, nunca vai ter a possibilidade de alcançar uma vitória, mas que ao mesmo tempo vai poder estar ali junto com as pessoas que praticam aquele esporte, que tem aquela cultura e tudo mais. A gente também tem o cara que é o Mala, que é o galo, né, do boxe, que é aquele que fica em cima do tempo inteiro do tatame lá do... Como é que é? Do boxe é o quê? Do ringue. Fica o tempo inteiro em cima do ringue. O astro de Alphabet City, Anthony Mackie. Exatamente. E ele fica ali o tempo inteiro no box...
acabou de falar e eu esqueci. Ringue. No ringue. Ele fica lá em cima do ringue e não conquista nada também, porque é muito pretensioso, é muito chato, ninguém gosta dele, tudo mais. Então, assim, o Clint Eastwood aqui, ele constrói personagens extremamente insatisfeitos, tirando Deus. Ele consegue fazer todos os personagens amargos, eles têm algum problema na vida que nada vai satisfazer, nada vai ser possível. E quando a gente tem a virada no final do filme, eu acho que a concretização daquilo, né, quando bate, porque tá todo mundo achando que vai conquistar alguma coisa, todo mundo na busca por algo, todo mundo do cinturão de ouro, da medalha, né, todo mundo tá querendo alcançar alguma coisa. Quando chega no fim e a gente tem aqueles 30 minutos finais de eu percebi agora que nada vai ser possível, que acabou. Aí você, assim, você perde um pouco eu acho que você perde até a energia de tentar mais, sabe? Acontece com o espectador o que acontece com os personagens, porque ele vai elevando tanto as expectativas das pessoas, as pessoas chegam tão próximo a conquistar o que elas sempre tiveram insatisfação, que quando chega naquele final, é devastador, assim, não tem outra palavra. É você enxergar a realidade como ela é. Você enxergar que existem momentos na sua vida que não vai ser possível fazer absolutamente nada a respeito, que tudo que você fizer vai ser em vão e todo o apoio, todo o suporte, tudo que você tirar de energia de você não vai ser possível para conquistar aquilo que era de fato o objetivo, né? O objetivo se torna outro, o objetivo às vezes se torna até a própria morte. E aí quando esse é o objetivo, começa a entrar os dilemas dele, né? Porque eu acho que ele não trabalha necessariamente os dilemas até chegar lá no fim. Eu acho que ele trabalha mais a ambição ao longo do filme. Ele vai trabalhando essa questão de sonhos, de possibilidades, né? Enfim, e quando chega lá no final, ele encara os dilemas. O dilema desse filme, ele não é o tema desse filme, né? É diferente. O dilema desse filme é a última decisão. Essa pergunta que paira, qual era a coisa certa a se fazer aqui, é a última decisão que ele toma só. Ela não é o tema da história. Exato, porque geralmente a gente tá falando aqui dos dois últimos filmes que a gente comentou, eles são o tema, né? O dilema é o começo do filme, é o starting point. E aqui é o fim. Então, assim, pra ele construir tudo isso, pra ele chegar lá no dilema, e eu acho que aqui a gente tem o dilema mais foda de todos do Clint Eastwood, né? Eu acho que esse é o dilema. Foda-se romance lá, fica com o velho chato mesmo. Foda-se o cowboy que não sabe subir no cavalo, aprende a subir no cavalo, atira lá. Agora, este dilema desse filme, ele é imperdoável, assim. Ele é uma coisa que não desce na garganta. Você não consegue Menina assimilar. de Ouro correu pra The Last of Us andar? Pra The Last Porque também lembra muito The Last of Us, né, gente? É que The Last of Us começou a querer andar e engateou de novo, né? Não, eu falo o primeiro, né? Primeira temporada. Primeiro, o conceito da primeiro jogo, sabe? Talvez. Pegou fungo, não vai mais. Mas eu acho que, assim, é esse o ponto, assim. Quando o Clint Eastwood cria toda essa tensão em torno das expectativas dos personagens e chega no final com um dilema dessa magnitude, é aquele filme que você não consegue... Eu imagino quem assistiu esse filme numa pré, sabe? Eu imagino o silêncio. Não, meu amigo. Arrebatador dos críticos, assim, ninguém sabe o que falar, porque é assim, até hoje tem um peso. Até hoje o peso fica, sabe, no filme. É o Clint Eastwood na sua melhor forma, assim. Eu acho que realmente aqui desses três é o filme que mais me chama atenção, porque ele tem uma elevação de expectativa muito grande até chegar no dilema principal. Você não fica entretido com o dilema ao longo do filme. Não, ele te dá um nocaute no final do filme e fala assim, olha, toma essa. O que você faria? Sabe? Qual seria a sua decisão? O que você realmente tem aí na sua cabecinha que ia pesar? Ia pesar mais pro lado da morte ou pro lado da vida? E isso, assim, eu saí, eu assisti esse filme, eu até comentei com os meninos que eu, desavisado, não lembrava que era tão triste. Eu lembrava que era triste, porque eu já assisti uma vez, mas eu não lembrava que era tão triste. Eu assisti ele, tipo assim, num sábado de manhã, para começar o meu dia. Sabe, dia de folga. É, sabe? Ah, não, gente.
Lucas, e aí? Inclusive, eu acho que esse filme aqui deve ter o Clint faz uma metalinguagem do boxe com a gente, porque é um golpe atrás do outro. Ele é basicamente você sentado e ele toma essa, toma mais essa, toma essa. Agora Só que ele não acaba com você no primeiro round, né? Ao contrário dele, ele acaba lá no último. Exatamente, vai todos os rounds. Cara, mas esse aqui... Eu falei que pra mim a obra-prima assim, do Clint é As Pontes de Madison, porque eu acho Eu sabia que você ia arrepender. Cara... Você ia falar que são todas obras-primas. Nossa, o cara tem 5 obras-primas. Mas assim, As Pontes de Madison, eu acho, tecnicamente, olhando pro que ele faz assim com 2 atores e uma casa e como ele consegue construir tudo ali, tudo que a gente falou, eu acho admirável demais. Eu acho absurdo que ele consegue fazer com aquele filme ali só com os diálogos. Mas Menina de Ouro me pega, viu? Esse aqui eu acho que é o filme dele que mais me pega, porque, cara, não tem jeito. Esse aqui, ele bate forte, ele bate doído. E ele discute tanta coisa aqui, cara, porque a gente falou um pouquinho da carreira do Clint aqui no começo, e se a gente pegar pra observar, a gente pegou um recorte, assim, que foi até difícil a gente chegar nesse recorte aqui, gente. A gente tá falando de fazer acho que vai pra 1 ano e meio que nós estamos falando em fazer esse episódio. E o Clint, ele tem fases, né, na sua carreira, e quando eu falo que o Clint, ele fala muito, eu sinto muita verdade nos filmes dele, se você analisar, ele tá sempre meio que, o Gustav Wester, ele tentando se desculpar com ele mesmo, ele tentando falar sobre coisas que fazem parte da vida dele. Então, você vai ver ele discutindo, ele foi político, você vai ver ele, atualmente, ele tá nessa fase ainda, né, em que ele tá tentando discutir as instituições estadunidenses. Todo filme dele vai ser um pouco sobre isso, de 2010, 2020 pra cá. Vai ter filmes que ele vai discutir masculinidade, o faroeste, no romance dele, que é um romance meio melodrama, né, em Ponte de Madison. Além do romance, o papel da mulher naquela história e ela sendo o centro daquela história. E assim, temas que são muito fortes na vida dele é a paternidade, violência, masculinidade e política. E são temas assim que dos anos 2000 pra cá é tudo que ele vem trabalhando assim nas obras dele. Se a gente pegar um recorte ali, por exemplo, agora de Menino de Ouro, Cry Macho, A Mula, todos eles vão falar sobre paternidade em algum ponto. E aqui eu acho que é o filme que ele melhor faz isso. E ele vai evoluindo essa discussão ao longo dos filmes dele, se você for acompanhando a cinematografia dele, cara. E Menina de Ouro, cara, por exemplo, só um fato da vida dele aqui, só pra gente contextualizar, porque que eu acho muito, muito interessante assim, ele pegar esse tema pra abordar, porque, pra quem não sabe, ele tem 8 filhos. O Clint Eastwood, ele tem 6 meninas e 2 meninos. Ele entende de paternidade. Então, assim, acho que ele sabe o que ele tá falando. E ele tem uma filha, a Lori, que ele não sabia da existência dela durante um tempo. Ela descobriu que tinha essa filha, já estava mais velha, e aí eles se reencontraram e começaram a criar uma relação. E ela, até em 2004, quando ele estreou A Mula, que eles já estavam próximos, assim, que ela participou de estreia e tudo mais. Enfim, então assim, ele foi o pai ausente, ele tem relatos falando que quando ele era mais novo, os primeiros filhos dele, ele não viu eles sendo criados, que ele estava trabalhando, rodando o mundo afora, trabalhando demais. Tem essa história com essa filha. E, cara, de Menina de Ouro pra frente, ele conversa muito. É meio que ele tentando fazer psicanálise com ele mesmo, eu acho. Sobre cada filme. O Diego Quaglia, ele fala uma coisa interessante, cara, sobre ele. Ele é fanzaço, assim, do Clint. Qual é doente no Clint Eastwood, né? Vale doente no Clint. E aí ele tem um texto dele que ele conta que numa conversa com um amigo, ele fala que o Clint, ele tem um projeto pessoal secreto de conservar vivo o legado e o espírito das características do classicismo americano. Que, tipo, ele vai pegar o cinema clássico e vai abordar ali o filme de boxe, o romance, o thriller, o filme de guerra, o western. Ele vai pegar todos esses gêneros clássicos de Hollywood, que ele é apaixonado, e vai falar, cara, agora vocês vão ver isso sendo feito do meu jeito, no meu método e contado de uma outra visão. Tudo isso pra gente chegar em Menina de Ouro aqui, cara. E, cara, ele aborda muito esse tema, né? De família, de paternidade. Então, o personagem do Clint aqui no filme, ele não tem uma boa relação com a filha não conversa mais com ele, e aí ele encontra essa boxeadora que quer muito treinar com ele, e ele não deixa levar aquilo ali pra frente, porque ele vai discutir outra coisa também, que é a porra do sonho americano, e que ele vai desiludir, ela fala, minha filha, não é assim, não vai dar certo, fica de boa, já tô velho, cansado, eu sei como é que é isso, não se iluda, mas ela quer, e aí eles criam essa relação, né, de pai e filha. Ele é esse pai que tá tentando se reconectar com a filha, não consegue, e através dessa boxeadora ele
cria essa relação, né? Ele consegue finalmente falar, pô, eu estou sendo presente pelo menos pra ela, né? Eu estou criando essa relação de pai e filha que eu não consegui ter com a minha filha, e ele tentando se redimir. E ela também, a gente vai descobrindo que ela tem uma relação problemática com a família, e por isso que ela se conecta, tem essa conexão tão forte com ele. Ao mesmo tempo que as cenas de boxe são muito bem feitas. Ele consegue trabalhar muito esse lado do sonho do atleta, né? De chegar lá, né? Essa discussão que ele tem do sonho americano, mas esse ponto de vista do atleta, de onde ela quer chegar, do que o boxe significa pra ela. E, cara, o Morgan Freeman, ele tem uma presença muito forte nesse filme, cara. Ao mesmo tempo que ele é sempre muito distante, né? Porque a gente tem mais a voz dele ali, né? Quando ele aparece, ele é sempre... Eu já ia falar, é igual Deus, então ele tem uma presença assim, muito forte, ele tá meio distante, a gente conhece mais a voz criador. dele. O criador. Ele tá narrando a história, ou seja, ele é onisciente. Onisciente, exatamente. Cara, ele tá sempre ali, né? Precisa apanha, ele vai lá e ajuda, onipresente. Então, assim, mas assim, é uma presença muito forte, ao mesmo tempo que ele como personagem, quando ele aparece, ele é um personagem sempre meio distante, assim. Então é muito, cara, é muito bem feita toda a participação do Morgan Freeman no filme, que a aura dele, assim, parece que tá em todo lugar no filme. E, cara, e o Clint consegue discutir tudo isso, todos esses temas que eu falei, que ele consegue discutir muito bem até chegar na pedrada final que ele vai te dar. Porque ele vai construindo essa relação dos dois, então o filme, além de a gente ter aqui um filme de um drama, um filme de boxe, um filme sobre uma atleta uma atleta amadora que quer se tornar uma atleta profissional, que tem esse sonho. Você fala, não, vou ver o novo Rocky Balboa aqui agora. E apesar de Rocky Balboa ter muito esse drama, né, bem trabalhado também. Mas, cara, aí o filme vai pra um outro lado que a gente até agora a gente conseguiu não entregar, né, o final. Acho que a gente pode tentar. Mas ele tem esses temas sendo trabalhados. E aí no final ele te joga um outro dilema dentro disso, depois dele criar toda essa relação, dele te dar tempo de criar essa afinidade entre os dois personagens, ele joga um dilema ali que pode acabar com tudo e que não tem pra onde ir, não tem um final feliz, sabe? E aí é o Clint falando, olha, cara, o sonho americano não existe, às vezes as coisas não vão ser como você tá pensando, assim como o personagem dele ali, como treinador mais velho, não conseguiu chegar onde ele queria, a personagem que a gente tá acompanhando também, a gente já sabe que ela não vai conseguir, né? O filme é muito sobre isso, né? Ele tem seus momentos de vitória e tudo mais, mas a gente já meio que vai entendendo pra onde ele tá caminhando, mas já não espera que vem o que acontece ali no final. E esse filme, eu acho que ele conversa muito com As Pontes de Madison em a gente ter relações que não conseguem se concretizar, né? E também, eu ia até falar, também é um filme que fala sobre um pai abrindo mão da sua crença, no caso, porque ele é católico, aquilo pra ele é muito complicado, sabe? Ele abrindo mão da sua crença, no caso, talvez até do seu futuro, né? Do seu futuro pós-vida, ele tá abrindo mão de uma coisa que ele acredita muito firmemente em prol da felicidade da filha dele, que é a felicidade da filha dele, a filha que ele adotou, né? A filha que a vida trouxe pra ele, que é assim, ele vai atender o pedido dela, sabe? Mesmo que isso traga infelicidade pra ele, infortúnio pra ele, mais isolamento pra ele, é o que ele acaba fazendo, sabe? Ele se condena pra salvar a filha. Então aí você também tem uma conversa com Pontes de Madison, sabe? Mesmo sendo filmes muito diferentes, assim, como a gente falou, né? Esses temas se interconectam, de certa maneira. Cara, e assim, eu acho que ele consegue finalizar essa história, né, interconectando esses temas e fechando com isso que ele vai construir isso em outros filmes dele, mas pegando os que a gente citou aqui com As Pontes de Madison, né, que é essa coisa dessa injustiça de ter relações que você tenta ter e elas nunca conseguem se concretizar, assim, você nunca consegue, seja na paternidade, seja no romance. Eu só acho que nesse filme ele é mais direto com relação à moral, assim. Você não sai se sentindo bem, lógico, mas o Morgan Freeman verbaliza isso, né? Eu acho que esse filme é o único que verbaliza às claras, talvez como você deveria se sentir, no fim das contas, que é o que ele fala pro Clint Eastwood lá no finalzinho, né? Ele fala que, olha, a maior parte das pessoas que passam por algo parecido, elas ficam, cara, eu nunca fiz o que eu queria. A Meg vai pensar assim, eu fiz o que eu queria, sabe? Então eu acho que ele traz essa espécie, ele tenta trazer esse consolo, até porque a gente tá detonado a essa altura do campeonato,
chato já, né? Mas ele tenta trazer esse consolo, essa espécie de ideia de que, olha, não foi tudo em vão, não. Não tá tudo perdido. Você vai se perder, você vai ter que fazer esse último favor pra ela, porque é a coisa certa a se fazer pra ela. Pra você não, pra você vai ser terrível, mas é a coisa certa a se fazer pra ela, porque ela quer, porque é o que ela pediu. Isso vai te destruir, mas ela merece, e pra ela vai dar certo porque ela conquistou. Foi terrível o que aconteceu com ela, mas ela conquistou, ela não vai sair daqui com arrependimentos, sabe? Não vai mesmo, ela tentou e conseguiu. O que aconteceu depois foi uma bosta, mas ela tentou e conseguiu. Então, o Morgan Freeman verbaliza isso, e isso, eu acho que até pro filme tentar te levantar um pouco, né? Te dar um consolo, assim, porque é pesado, sabe? Eu acho até, como eu disse, eu acho os 3 filmes total 5 estrelas, mas esse foi o único que me, sabe, ele teve um pedacinho que me cansou um pouco. Eu não sei se é porque quando ele tem a virada, eu já sabia que a conclusão ia ser aquela, porque, sabe, tá muito bem traçado na personalidade da protagonista e dele. Eu acho que enrolou um pouco demais, assim, sabe, pra chegar. Ficou muito tempo com ela naquela condição e eu não sentia, assim, que... Eu acho que deu uma desacelerada desnecessária. Continuo achando o filme extraordinário, mas eu fiquei um pouco com essa sensação. Não sei se eu tava cansado porque era, assim, emocionalmente muito pesado, sabe? E você quer, talvez, se livrar daquilo logo, sabe? Mesmo você sabendo que vai chegar. É o tipo o filme lá, o final do Ron Howard, lá do The Studio. Talvez. Os 40 minutos mais emocionais que vão dar a moral da história. Eu acho... É quase como se o filme virasse, sabe? Quase como se o filme fosse sobre boxe na maior parte do tempo e de repente ele tem os 40 minutos em que ele não é. De reflexão. Então, assim, ele Vamos tem um pouco essa sensação refletir. do filme do Ron Howard pra mim, sabe? Eu acho que a conclusão... Porque a conclusão era muito clara, assim, ela ia pedir aquilo, sabe? Assim que apareceu o primeiro probleminha ali depois da virada, ela vai pedir. Você já sabe que ela vai pedir. Você não precisa ter visto... Você não precisa saber nada desse filme de antemão e você sabe que ela vai pedir isso. Então, assim, é a única coisinha que eu tenho, assim, com ele. Mas ele é também muito bom, ele é muito pesado. E como eu falei que o principal ponto do Imperdoáveis era, assim, o tema, o contexto geral, e o principal ponto do Ponce de Madison são os diálogos, aqui pra mim é atuação, sabe? É o que eu destaco mais, assim. Os 2 vencedores de Oscar, o Morgan Freeman e a Hilary Swank. A Hilary Swank, cara, pelo amor de Deus. Mas também o Clint. Desses 3 filmes que a gente separou aqui, pra mim é o melhor do Clint, sabe? Atuando. Cara, ele entrega... Nossa, ele entrega total, assim, esse cara que é frustrado, mas que ele é meio que um velhinho amargo, mas que ele tem o grupo de amigos dele, e aí quando ele tem que tomar uma decisão dificílima, e aí quando ele fica o filme inteiro sem chorar, mas ele vai desabar lá no final, no final, conversando com o padre, a situação dele é toda muito triste, mas ele tá segurando as pontas, só que parece que só vem mais merda, e mais merda, e mais merda, e aí chega um ponto que ele não dá conta mais, sabe? Em termos de atuação, ele me chama mais atenção aqui do que nos outros 2, sabe? Ele em particular. Então eu acho que eu saio desse filme muito com as atuações na cabeça. Diferente dos outros. Não que as atuações dos outros sejam ruins, não eram, né? Meryl Streep, Gene Hackman, são todos atores de primeira linha. Mas aqui eu acho que é o que chama mais atenção. Talvez porque o filme seja melodramático, né? Ele te demanda mais dos atores nessa entrega, nesse peso, assim, que eles têm que dar pra situação. Mas eu acho que eu não preciso nem acrescentar muito em relação ao que vocês falaram. É um filme muito bom. Eu acho... O Gusta falou que, eu já vi ele muito tempo atrás. Eu tenho a impressão que todo mundo da nossa idade deve saber dele, assim, sabe? Ou deve achar que viu, ou viu um pedaço. A cena porque do parece que ele era onipresente na minha em 2004, sabe? Aquela cena do banco, pra mim, a hora que eu vi, assim, veio um flashback, assim, na minha cabeça. Eu falei, gente, parece que eu já revi e vi aquela cena milhares de vezes. Então, parece que ela é no nosso pensamento, ela é onipresente, sabe? Mas eu gosto muito desse, assim. Eu acho que vocês resumiram muito bem. Eu não tenho nem muito a acrescentar, assim. Gosto mais de focar nas atuações. Eu acho as atuações muito boas, muito, muito boas mesmo. E também a construção de coadjuvantes é legal aqui. O Anthony Mack não, ele tá lá pra servir um papel muito específico, é ser o mala, é ser o chato, mas eu acho o contexto do Danger muito legal, eu acho o contexto da Meg muito legal, o contexto do
do Clint, muito legal. Do próprio Morgan Freeman, mesmo ele sendo esse personagem que tá meio pairando acima da história, eu também acho muito legal o backstory dele. Onde que eu vi a cena mãe dele dela? com o É no Danger muito Dexter? legal. Hã? Onde que eu vi a mãe dela? É no Dexter? Character Actress Margot Martindale, ela tá em todo lugar, inclusive em Dexter. É... sabia pra que eu quem já tinha viu visto. BoJack, Character Actress Margot Martindale, é isso. Ela está em todos os lugares, ela brilhanta tudo. Nossa, Ela- uma mãe tudo que ela vagabunda muito boa. Nossa, O Anthony Mack e Dá ela, raiva. eles estão cumprindo uma função escrota aqui, né? Desenvolvimento mínimo, mas o núcleo central ali é muito envolvente. A história do Danger, ela é quase uma B-story, assim, de série de TV, mas ela é Muito muito bom. bem montadinha, muito legal. Ela é muito importante pra gente entender também o caráter do personagem do Morgan Freeman, pra gente se vingar do babacão também, né? Pra dar aquela alegria pro espectador, né? Ver ele Quando cuspindo ele o dente. cospe o dente, dá até um sorriso. Então, assim, muito, muito bom esse filme. É uma seleção de 3 filmes 5 estrelas aqui pra mim, pra falar a verdade. E agora com vocês. Já assistiram aos filmes que a gente comentou aqui? Qual o seu favorito do diretor? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se estiver ouvindo a gente no Spotify, deixe seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Semana que vem só comédia, hein? Pelo amor de Deus. Vamos pegar todas as comédias da história da humanidade. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.